E aí pessoal, tudo bem? Voltamos, tá? Hoje nós vamos trabalhar a nossa parte 2 da Física B da aula 1415, bom? Nossa aula anterior, nós trabalhamos aquela questão do isolamento térmico, tá? Só que com a mudança de temperatura. Dessa vez nós vamos trabalhar o isolamento térmico com a mudança de temperatura e com a mudança de estado físico, tá? Nesse caso aqui, você vai calcular o equilíbrio térmico, tá bom? Você vai somar essa quantidade de calor e vai igualar a zero. Só que nessa somatória nós vamos ter calor sensível e calor latente, tá? Eu sou o professor Jefferson e nós vamos dar início, tá, à nossa Física B do segundo ano do ensino médio, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos começar? Bom, essa parte que eu vou trabalhar com vocês, ela fala novamente sobre o nosso equilíbrio térmico. Só que o nosso equilíbrio térmico, ele acontece quando você mistura, tá, matérias de mesma natureza ou de naturezas diferentes, tá bom? Onde esses materiais, eles entram no equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? Eles atingem a mesma temperatura. Eles atingem uma temperatura de equilíbrio. Ou melhor, sempre vai ter um que vai esquentar e um que vai esfriar. Vai ter aquele que vai ganhar calor e aquele que vai perder calor, tá? No final da somatória nós vamos igualar ela a zero. Por quê? Porque além daquela somatória tem a matéria que vai perder aquela quantidade de calor, que é a quantidade de calor negativa, e aquela que vai ganhar uma quantidade de calor, que é uma quantidade de calor positiva, tá bom? Nesse nosso elemento aqui, eu vou trabalhar o calor latente e o calor sensível, tá bom? Se vocês se lembrarem, calor latente é aquele que muda o estado físico da matéria sem que haja variação de temperatura, tá? Então, nosso calor latente é a massa multiplicado pela latência da matéria, tá? Essa latência, ela varia de acordo com a mudança de estado físico e de acordo com a natureza da matéria, tá bom? No caso da água, nós temos o quê? Nós temos duas latências positivas e duas latências negativas, tá bom? Por que, professor? Porque nós temos aquela latência onde a matéria passa do estado sólido para o líquido e do estado líquido para o gasoso, tá bom? Bom, e nós temos o calor sensível, que é o mais conhecido. O calor sensível, ele faz uma troca e uma mudança de temperatura, tá bom? Ou melhor, o nosso calor sensível é a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura da matéria, tá? Isso aqui não tem uma latência, mas tem uma variação de temperatura, ok? Lembrando que a matéria, antes dela mudar o estado físico, ela tem uma variação de temperatura. Então, no equilíbrio térmico, onde nós temos mudança de estado físico, nós temos que ter calor sensível e calor latente, tá? A água, primeiro, ela varia a temperatura, para depois variar o estado físico. Qualquer matéria faz isso, tá bom? Ela muda primeiro a temperatura, ou melhor, ela varia essa temperatura, depois ela varia o estado físico. Quando ela termina de variar o estado físico, ela varia a temperatura, aí depois varia novamente o estado físico, tá? Temos situações onde só varia a temperatura, lógico, não tem mudança de estado físico. Só que quando há mudança de estado físico, eu tenho tanto a variação de temperatura e tenho a variação de estado físico. Bom, eu preciso das duas quantidades de calor, tá? Bom, para nós começarmos o nosso conteúdo, eu preciso que você entenda o seguinte: a mudança de estado físico, ela precisa do calor sensível também. Por que, professor? Não é só a mudança de estado físico. Só que a mudança de estado físico, ela primeiro, a matéria muda a temperatura dela, tá? Ela precisa mudar a temperatura para que ela atinja a temperatura de equilíbrio dela, aí ela muda o estado físico. Por exemplo, a água, tá? A matéria mais utilizada, tá bom? A primordial é a matéria base, a água. Você pode observar aqui a água, tá? Por exemplo, você tem água na forma sólida. No caso, você tem o gelo, tá bom? O gelo, se a água está congelada, ela está no mínimo a 0 graus Celsius, tá bom? Para menos. Vamos supor que essa água está a menos 10. Então, se ela está a menos 10 graus Celsius, nós temos o quê? Gelo. Bom, você tem gelo.
você tem água congelada. Só que você vai querer o quê? Descongelar. Bom, então se você quer descongelar, o que acontece com essa temperatura? O gelo descongela de imediato? Não. Esse menos 10, tá? Ele vai passar para quanto? Ele vai passar para 0, tá? Primeiro o gelo vai esquentar, né? Ele esquenta, ele perde. Você pode perceber que ele não vai a questão de perder, tá? Quando você olha aqui, ele vai aumentar a temperatura, então ele vai ganhar calor. Bom, então o que vai acontecer? Você pode perceber que ele vai ganhar esse calor variando a temperatura. Então quem é esse calor? É o nosso calor sensível. Quando ele atinge o 0, o que acontece? Esse gelo começa a descongelar. Bom, ele começa a derreter. Se ele começa a derreter, ele estabiliza 0 graus Celsius. Olha que interessante. Então ele não passa do 0. Ele não chega para 1, mais para 2, para 3, ele estabiliza no 0 e muda o estado físico dele. Então aqui no 0 ele ganha o que? Calor latente. Bom, quando ele termina de totalmente de descongelar, de derreter, aí nós temos o líquido. Bom, aí nós temos o gelo que nós tínhamos, que estava na fase sólida, tá? Nós tínhamos o sólido, ele passa por uma fase líquida. Por quantos processos essa matéria passou? Você pode perceber que ele passou pelo primeiro processo, que é o calor sensível, depois ele passou pelo segundo processo, que é o calor latente, tá bom? Então a matéria ganhou os 2 tipos de calor só para mudar de estado físico, tá bom? Olha como é simples. Então, esse pedacinho de gelo que eu tinha, independente da massa, para descongelar ele precisou de calor sensível, depois ele precisou do calor latente. Aí eu consegui passar do sólido para o líquido, tá? Quando nós temos o equilíbrio sem mudança de estado físico, quando você esquenta ou esfria a matéria, sem mudar o estado físico dela, ela não ganha calor latente, ela só ganha calor sensível, fica mais simples. Só que quando você tem a mudança de estado físico, obrigatoriamente você tem o sensível para depois você ter o latente, tá bom? Isso é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, por exemplo, se você tem a mistura do líquido mais o sólido, água, eu vou pegar novamente a água. Se eu tenho a água no estado líquido e no estado sólido, se eu misturo as duas e isolo, tá? Coloco num sistema termicamente isolado, tá? O meio externo não interfere. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Aqui dentro vai acontecer um equilíbrio térmico, tá? O gelo pode derreter? Pode, tá bom? Ele pode se manter no estado sólido aqui? Pode. Ele vai derreter um pouquinho e mantém o estado sólido. A água pode ir para o estado sólido em vez do sólido ir para o estado líquido? Pode. Bom, depende do quê? Depende da quantidade de calor que um vai ganhar e o outro vai perder. Viu? Então, se eu vou misturar líquido com sólido, se você joga gelo dentro da água líquida, tá? O que acontece? Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Vamos imaginar o caso mais simples: o gelo vai derreter. Bom, nesse caso aqui eu vou jogar o gelo dentro da água, tá bom? Um sistema isolado, termicamente isolado. Esse gelo ele vai derreter. Aí você imagina, professor, para que esse gelo derreta, eu tenho a massa líquida e a massa sólida. Eu vou ganhar quantas quantidades de calor? Você vai ganhar 1, 2, 3. A massa vai ganhar, o total vai ganhar sensível, latente e sensível. Como? Vamos entender? Se você analisar o gráfico, eu fiz um gráfico dos dois, do gelo, o estado sólido, e o estado líquido. Bom, por exemplo, eu misturei sólido mais líquido, tá? O sólido ele vai derreter. Só que para ele derreter, como eu expliquei, para que ele derreta, ele precisa esquentar, bom, ele precisa ganhar calor sensível, para depois ganhar calor latente. Então, nesse caso aqui, olha o nosso gráfico do gelo, viu? Vamos supor que o gelo estava menos Y, menos 10, tá? Esse gelo ele vai aumentar a temperatura, ele vai até 0. Bom, então
Você pode observar nesse tracinho vermelho? É porque ele está ganhando calor e ao mesmo tempo está o quê? Aumentando a temperatura. Então aqui nós temos um calor sensível, tá? Quando ele chega nesse ponto aqui, o que vai acontecer? O gelo atingiu 0 graus Celsius, só que ele continua ganhando calor. Então ele vai ganhar um calor o quê? Latente. Ou melhor, o calor, ele continua ganhando calor, só que ele estabiliza no zero, tá? Então quando ele chega aqui, olha, quando ele chega nesse ponto, ele derreteu completamente. Então ele ganhou calor latente. Essa partezinha pintada de vermelho é o calor latente, é o calor necessário que ele ganhou para mudar o estado físico. Depois que ele esquentou, né? Passou de menos 10 para 0, ok? Bom, esse aqui é o gelo. Então o gelo ganhou sensível, depois ganhou latente. Ele ganhou duas quantidades de calor, uma sensível e a outra latente. Eu vou fazer aqui 2 cálculos, só para calcular a quantidade de calor que esse gelo ganhou para derreter. Bom, professor, e a água? A parte líquida da mistura. Essa parte líquida, ela vai esfriar. Bom, ela vai perder calor. Então, o gelo ganha, a parte líquida perde. Tá? Olha o gráfico como está caindo. Aqui o gráfico subiu, né? A escadinha aqui está subindo, essa escadinha aqui ela está descendo. Bom, ou melhor, você pode observar que ela seria assim, tá? Seria uma escadinha decrescente. Só que nesse caso aqui, a água ela só vai ganhar calor sensível. Ela não vai evaporar nem solidificar. Ela vai continuar no estado líquido. Só que ela simplesmente vai esfriar. Então, olha o que acontece. Ó, você pode perceber que o gráfico cai, variando a temperatura negativamente, tá bom? Varia a temperatura negativamente até um certo ponto, não zera. Não zera. Tá? Nem sempre vai zerar. Professor, mas tem um caso que pode zerar? Pode. Pode sim. Tá bom? Só que, nesse caso aqui, olha, vamos supor que ela não zere, né? Ela vai variar a temperatura até um determinado ponto. Viu? Então ela perdeu o quê? Calor sensível. Então que esse calor sensível aqui vai dar um valor negativo, porque a parte líquida vai perder calor, enquanto a parte sólida vai ganhar. Tá? No final das contas, a somatória vai dar o quê? Igual a 0. Tanto que aqui, olha, fica um sinalzinho negativo, porque a parte, o calor sensível da 2, que é da solução líquida, vai ficar negativo, justamente para compensar esse calor aqui da parte sólida. Esse aqui é o calor da parte sólida, a parte sólida aqui vai derreter, e esse é o calor da parte líquida, tá? Que vai perder calor, tá bom? O que existe em comum aqui? Aqui nós vamos ter uma temperatura de equilíbrio. A temperatura final aqui vai ser a mesma, tanto para o gelo quanto para a água, tá? A temperatura final de equilíbrio vai ser uma só. É a temperatura da mistura. Então aqui nós vamos ter uma temperatura. Nós temos uma temperatura de equilíbrio. Tá? Por isso nós falamos de equilíbrio térmico. O equilíbrio que vai acontecer aqui vai ser o equilíbrio da temperatura. Então, esses cálculos aqui você pode perceber, olha, que eu tenho 3 quantidades de calor. Pode existir mais, professor? Pode. Bom, depende da situação, depende da quantidade de matérias que você vai misturar. Tá? Então, eu vou retornar no próximo quadro, eu vou só apagar aqui rapidinho. Eu volto com vocês com uma questão da apostila. Tá bom? Para a gente entender melhor como acontece essa mudança de estado físico, tá? E mudança também de temperatura, tá bom? Forte abraço, volto já já.
Bom, pessoal, retornei, tá? Vamos agora resolver uma questão da página 215, tá? Vamos ver como é que funciona essa questão do equilíbrio térmico com mudança de estado físico, tá bom? Vamos dar uma leitura na questão, pegue sua apostila, tá? Vamos me acompanhar. Ela vai falar o seguinte, tá bom? Em uma garrafa térmica, a capacidade calorífica de 80 calorias por grau Celsius. Toda garrafa térmica, a questão ela vai tentar eu posso dizer, ela vai tentar te deixar confuso, porque ela vai te oferecer a capacidade térmica da garrafa, né? O que você está esperando? Você está esperando temperatura, massa, né? Nada a ver. A questão vai te oferecer o recipiente, ela vai te oferecer a capacidade térmica desse recipiente. Por quê? Porque a massa desse recipiente não vai interessar para você, nem o calor específico do material, tá bom? Então, capacidade térmica, só para você lembrar, é massa multiplicado por calor específico, tá bom? Então, você pode observar que isso aqui vai fazer parte do nosso cálculo, tá? Muita atenção. Aí fala o seguinte: há M gramas de água a 60 graus Celsius em equilíbrio térmico com o recipiente. Melhor, a água que está aqui dentro com a garrafa estão em equilíbrio, tá bom? Ou melhor, eles estão com a mesma temperatura. A água que está aqui dentro e a garrafa, tá? Então a temperatura inicial da garrafa é 60 graus Celsius também, tá? Ele fala o seguinte: nesse sistema são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20. Então, eu vou colocar aqui dentro o gelo, 200 gramas a menos 20 graus Celsius, tá bom? Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio externo, porque isso aqui é um calorímetro, tá? É como se fosse uma garrafa térmica, tá bom? Ela não vai deixar acontecer a troca de calor do meio interno com o externo. Determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. O que é o equilíbrio? É quando todo mundo aqui fica com a mesma temperatura, tá? Ou melhor, quem é a temperatura? 10 graus Celsius. Significa que o gelo vai passar de menos 20 para 10, a água vai passar de 60 para 10, o calorímetro vai passar também de 60 para 10. Bom, vamos lá? Você se pergunta, professor, quantas quantidades de calor existem, tá? E quais estão envolvidas aqui? Pense comigo. Aqui nós vamos ter a quantidade de calor do gelo, a quantidade de calor da água e a quantidade de calor da garrafa, tá? Tudo isso igual a zero. Ah, é só 3, professor? Não. Bom, não é só 3 quantidade de calor. Eu estou falando só do gelo, só da água, só da garrafa. Só que o gelo pode ganhar o quê? Sensível e latente. O gelo vai ganhar quantos aqui? Você vai se surpreender. Bom, ela vai ganhar o quê? O gelo primeiro vai ganhar o calor sensível. Bom, o gelo primeiro ganha o sensível, ele vai esquentar, tá? Depois ele ganha calor latente. Professor, mas sensível não vai até zero? Vai até zero. Olha o interessante. E o 10 fica como? Calma, tá? O sensível, o gelo vai esquentar, ele vai passar de menos 20 para zero. Bom. Aí o latente estabiliza a temperatura, muda o estado físico, tá? Ela vai derreter, o gelo vai derreter. Depois esse gelo ganha novamente calor sensível. Poxa, professor, por quê? Porque na verdade ele vai derreter e vai esquentar de novo. Ele vai passar de 0 para quando? Ele vai passar para 10. Ele vai sair do 0, ele parou aqui, ele parou para mudar o estado físico, depois passa de 0 para 10. Então ele vai ganhar quantas quantidades de calor? 1, 2, 3. Então vai ser um cálculo grande, né? Bom, a água, ela vai ganhar o quê? Ela vai ganhar sol sensível. Ela vai continuar sendo líquida, tá? Então ela só vai ganhar uma quantidade de calor, que é sensível, que é o da água. Bom,
E esse gelo, essa garrafa, ela vai ganhar o quê? Só um, né? Ela não vai mudar de estado físico. Então fica o quê? Só o calor sensível de quem? Da garrafa. Tá? Nós temos o calor sensível da água e o calor sensível da garrafa. O gelo é que vai ter que ganhar 3, porque ele vai passar por 3 fases. Tá? Não fase da matéria, fase de calor. Ele vai ter que esquentar de 20 para 0, de menos 20 para 0. Ele vai derreter. Depois que ele derreter, ele vai passar de 0 para 10. Porque a questão me falou que a temperatura que todo mundo vai atingir é 10. Tá bom? Olha aí, vamos lá, presta atenção. Presta atenção, me acompanha aqui, vamos lá. Bom, se você observar aqui, o que vai acontecer? Eu vou substituir pelas formas, tá bom? Aí fica assim, ó. Nesse caso aqui do gelo vai ficar a massa de gelo, que no caso é 200, multiplicado por quanto, professor? 0,5, tá? Lembrando que o calor específico do gelo é 0,5, então fica 200 multiplicado por 0,5, tá bom? Multiplicado pela variação de temperatura. Quem passa de menos 20 para 0 ganha o quê? Ele aumenta a temperatura, né? Então fica 20. Pronto. Esse aqui, olha, é o sensível, é o primeiro sensível do gelo. O latente fica como? Mais 200 multiplicado por 80. Por que por 80? Porque a latência de fusão do gelo é 80. Bom, a água derrete ganhando 80 calorias a cada grama. Bom? Bom, e novamente o sensível. Só que esse sensível aqui, ele vai passar do 0 para 10. Tá? É para 10. Então ele vai aumentar mais 10 graus. Então fica 200 vezes. Bom, preste muita atenção. Nesse caso aqui, o gelo já derreteu. Ele está na fase líquida, não é? Como ele está na fase líquida, o calor específico que você vai utilizar vai ser 1. Porque o calor específico do gelo é uma coisa, o do líquido, no caso a água na forma líquida, é 1, é o dobro, tá? Então aqui vai ficar 200 vezes 1 multiplicado por 10. Tá bom? Por que, professor, 10? Porque a nossa variação de temperatura aqui vai passar de 0 para 10. Bom, vamos lá, me acompanhe. Então, tudo isso aqui, olha, tudo isso aqui é só do gelo. Só do gelo. Ele está o quê? Ganhando. Tá bom? Ele ganhou 3 fases de e vai ganhar muito calor. Bom, agora a água. A água fica mais M. Esse M aqui, eu não sei a massa, é justamente a massa que eu quero calcular. É a massa dessa água, tá? Suficiente para derreter esse gelo. Então, o nosso M é a nossa incógnita, tá bom? Multiplicado por 1, multiplicado pela variação de temperatura, tá? Essa água ela estava a 60 graus Celsius, ela vai baixar para 10. Então, o delta T dela vai ser menos 50, certo? Menos, vou colocar aqui, menos 50, bom? Para você não se confundir, tá? Isso aqui é de quem? Da água, que eu vou ter que adicionar para derreter esse gelo, tá? E a da garrafa. Da garrafa é o seguinte: a questão da garrafa, eu te dei a capacidade térmica, que é M vezes C. Então a questão já te deu o quê? A questão já te deu a massa multiplicada pelo calor específico do material da garrafa. Lembre-se que calor sensível é a fórmula do Quimacete. Resumindo, a questão em relação à garrafa já te deu o valor do M, da massa da garrafa, e o calor específico. Ou melhor, você só vai ter que colocar aqui, olha, o calor, a capacidade térmica é 80. Então vai ficar assim, 80 vezes o delta T. Quem é o delta T? A garrafa, a temperatura dela era 60 também, ó. Passou para quanto? Para 10. Então vai ficar multiplicado por menos 50. Bom?
Somando todo mundo somado aqui, tá? Vai dar o quê? 0. Bom, espero que vocês tenham entendido toda essa corrente, né? Todo esse sistema. Vamos agora resolver, tá bom? Ó, nesse caso aqui vai ficar 200 multiplicado por 0,5, me acompanhe, tá? Acompanhe direitinho aqui. O que você estiver fazendo aqui, pare um pouquinho, preste atenção no vídeo. Aqui vai ficar 100 multiplicado por 20, vai dar 2.000, então fica 2.000, mais 200 multiplicado por 80, vai dar o quê? 16.000, tá? 200 multiplicado por 10, porque o 1 aqui não tem muito efeito na multiplicação, né? Ele é um elemento unitário. 200 vezes 10 fica 2.000. Pronto. Isso aqui, olha, tudo no gelo, mas no caso aqui não vai ser mais, vai ser menos 50m. Bom, porque 50 vezes 100 fica menos 50m, menos 80 vezes 50, tá? Olha esse sinal de menos aqui, olha isso, ele vai interferir, tá bom? Mas menos fica menos, certo? Como é que é a multiplicação? Então, vai prevalecer o sinal negativo. Vai ficar 4.000, menos 4.000. Tudo isso igual a 0. Estamos chegando lá. Bom, somando todo mundo aqui, nós vamos ter aqui 2.000 com 16.000. Com mais 2.000 vai ficar 20.000. Tá bom? Fica 20.000 menos 4.000 menos 50m igual a 0. Ok? O 20 menos o 4 vai dar 16.000. Vai voltar para 16.000, né? Então fica assim, olha. Continuando o nosso cálculo aqui no canto. Bom? Vai ficar 50m é igual a 16.000. Bom, eu subtraí, já joguei lá para o outro lado, sinal de igual. Igualei, né? Eu isolei os 50 com 16. Tá bom? Já fiz uma troca dos sinais, tá certo? Bom, isso aqui vai dar o quê? Tá? Você pode observar que eu vou cortar os zeros. Bom, então vai ficar o quê? 1.600 dividido por 5. Bom, então fica M é igual a 1.600 dividido por 5. Vai dar quanto? Vai dar 320 gramas, tá? Eu preciso de 320 gramas de água, tá? Para fazer o quê? Para derreter todo esse gelo. Bom, você pode observar que é um cálculo bem analítico. Você precisa analisar bem a situação, tá? Então, nesse caso aqui, você precisa ficar bem ligado no que vai acontecer, tá? E nós voltamos na próxima aula, tá bom? Nós voltamos já trabalhando algumas questões, viu? E dando início à nossa fase da termodinâmica, que é uma outra fase, tá? Nós vamos mexer com energia térmica, continuamos mexendo com energia térmica, só que as transformações que acontecem, tá bom? E também vamos trabalhar com ambientes gasosos, tá? Os efeitos, vamos trabalhar com as leis da termodinâmica. Ok, pessoal? Forte abraço e voltamos na próxima aula, tá bom? Valeu!